O meu maior sonho era ser um jogador. Eu tinha empresário, não vou citar o nome aqui, o meu empresário era o camisa 10 do Galo. Eu estava jogando num time de empresários. E no segundo tempo, o rapaz que treinava a gente era um rapaz que jogou com o Zico. E aí ele falou comigo, eu ouvi uma voz dentro do campo dizendo assim, ó, esse não é o seu lugar. Você foi atleta, jogador de futebol. Como que foi essa etapa da sua vida que você se dedicou ao futebol e depois Deus te levou realmente para o propósito dele? Porque não é o nosso propósito, é o propósito dele. Então, eu nunca quis ser um pregador, né? Nunca pedi isso. Nunca falei, eu quero ser um pregador. Nasci na igreja. Na verdade, eu não nasci na igreja, a igreja nasceu em mim. A igreja não é uma reunião de anjos. A igreja é um encontro de homens, sendo aperfeiçoados. As pessoas falam assim, vou sair da igreja por causa de fulano. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. O templo foi feito para pessoas e não pessoas para o templo. Hoje é mais fácil abrir igreja que abrir biblioteca. Igreja não se abre, igreja nasce. Tem gente querendo ser pastor, mas nunca foi ovelha. Tem gente querendo liderar, mas nunca foi liderado. Então, o que eu aprendo? Flecha não tem direção própria. O meu maior sonho era ser um jogador. Eu tinha empresário, não vou citar o nome aqui, o meu empresário era o camisa 10 do Galo. O cara que quer ser jogador, ele já nasce jogando bola. Já nasce, claro. Como é que foi? O primeiro presente que você ganha é a bola, cara. Então, desde pequeno, você já jogava bola? Jogava bola, 6 anos, 7 anos. Matei muita aula, mano. Tomei bomba demais. Tava aula muita aula pra jogar bola. Muita, mano. E aí, tudo que você faz com muita prática, você se torna excelente. Você faz algo. Por isso que tem gente que mente tanto que a mentira pra ele virou uma verdade. Sim. O cara faz isso tanto, chega uma hora aquilo pra ele virou uma verdade. Então eu jogava tanta bola que o pessoal começou a falar, mano, esse menino é bom, esse moleque é bom. Olha, ele é um canhotinho bom. Eu jogava de meia esquerda. Mas quando tinha um cara que era melhor do que eu, um 10 clássico, então eu ia pra ponta esquerda, que eu era muito driblador. Então, ponta esquerda é mais fumaceiro, né? Denilson da vida ali. E aí, a minha vida tava toda pronta. Nunca tive uma contusão, nunca tive uma lesão. Até que o meu empresário foi vendido pro Japão. E aí ele rescindiu comigo. Então, muita gente, olha, São Caetano quis na época. Minha mãe ficava, não, você não vai, não sei o quê, papapá. E aí, eu tive que fazer uma decisão. Sua família te apoiava? Entre aspas. Porque quando minha mãe estava grávida, em 1984, ela chegou no lugar da oração, uma irmã chegou para ela e falou assim, a senhora tá grávida. Eu falei, não, irmã, tá grávida. Tem um varão dentro do seu ventre, eu vejo um rolo de fogo dentro do seu ventre. Aí quando ela foi fazer, tava grávida. Quando descobriu, era um menino. Eu sou o último filho, cara. Eles não tinham projeto de me ter, mas Deus tinha. E você sempre foi de família evangélica? Sempre. Nascido dentro da igreja. Criado, casei virgem, cara. Com 29 anos, casei virgem. A galera falava, cara, você é muito fraco. Depois que eu descobri que eu era muito forte. Quando a cabeça de baixo pensa, a de cima para de governar. E aí Deus foi fechando as portas pra mim. Deus começou a fechar as portas. Aí eu ia assinar um contrato, aí vi que os caras queriam mais do que eu queria. Eu falei, rapaz, tá dando ruim. E eu já percebi que era Deus fechando as portas. E uma coisa que eu carrego na minha vida é que Deus pode fechar uma porta para fazer você olhar para outras direções. Beleza, você jogava bola, as coisas começaram a ficar difíceis, e aí? Como é que foi a parada? Então, aí o que acontece? Como as portas começaram a se fechar, e eu comecei assim, precisava de uma direção. E foi nesse meio que Deus começou a confirmar. Ó, seus próximos passos a partir de agora vai ser esse. Por quê? Até agora você está vivendo o seu sonho. Eu tô te chamando para você viver um propósito. O propósito é o que vai fazer você dormir tarde e acordar cedo. Porque é mais fácil você viver dentro de um propósito, ou melhor, é mais difícil você viver dentro de um propósito do que dentro de uma proposta. A proposta eu tinha de mais, e o propósito eu tinha de menos. Então eu tinha que tomar uma decisão. E aí, esse era o grande sonho da minha mãe, mas nunca foi o meu grande sonho, ser um pregador. Então foi um desafio. Eu tive que abortar o meu sonho para viver um propósito. Eu tive que tomar uma decisão, e hoje eu digo a todo mundo, decisões definem destinos. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que abrir mão de quem eu queria ser. Isso dói. Mas como que foi a bifurcação, na hora? Como é que foi isso? Vou parar. Eu estava jogando num time de empresários, lá em Mar de Espanha, divisa do Minas com o Rio. Conheço. E no segundo tempo, o rapaz que treinava a gente era um rapaz que jogou com o Zico. E aí ele falou comigo, eu ouvi uma voz dentro do campo dizendo assim, ó, esse não é o seu lugar. E aí eu olhei, fiz assim pra ele, tipo assim, como assim? Tava jogando no meio. E ele fez assim, ó, Luca, falei nada com você. Dei mais 3 passos, a voz de novo.
esse não é o seu lugar. Eu sou muito alegre, muito brincalhão e tal. E eu vim com aquilo na cabeça, esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar. Como assim não é o meu lugar? E o pessoal viu de longe que eu tava sério. O que foi? Eu falei, não, nada não. Minha mãe sofreu 3 infartos. Ela ficou 9 anos na cadeira de roda. Quando Deus começou a levantar ela da cadeira de roda, ela começou a usar muletas. Usava 2 muletas. Se ela solta, eu já peguei mamãe caída no chão, porque a muleta caiu e ela no chão, eu tive que levantar ela. Quando eu cheguei em casa, que eu, na época não tinha celular, né? Então quando eu botei a chave no portão, que eu abri, ela estava lavando louça, com as muletas. Quando eu abri o portão, não tinha celular, não sabia que hora que eu ia chegar. As muletas caiu, ela continuou de pé, virou pra trás em línguas, apontou o dedo pra mim chorando e falou, sou eu, Deus, que falei lá e torna a falar que esse não é o seu lugar. O que é isso, sabe? Como se Deus estivesse falando assim, ó, eu fechei o caminho. Você não tem como passar. Ali eu falei, eu me rendo. Ali eu me rendi, ali eu me joguei, falei, tá? Aí você já parou imediatamente com o futebol? Assim não, aí eu comecei a jogar atendendo um pessoal lá do meu bairro, que era um time, River Plate, que por sinal, assim, o melhor time que eu joguei. A gente disputou acho que uns 3 ou 4 júnior, fomos bicampeões de Contagem, sim, o time era extraordinário. E, entre aspas, eu vim com aquela família, não, o cara já rodou, já jogou não sei na onde e tal, mas o time era muito bom. O time era muito bom que nos 2 ou últimos anos eu fiquei no banco. Mas assim, entrava todo jogo, mas ficava no banco. E eu estava naquele lugar, mas na minha cabeça, não é aqui. Você foi parando aos poucos. Fui parando, eu não larguei tudo. Porque é difícil, mas é difícil. Mano, você está ligado? É difícil. Parar de uma vez é complicado. Eu sei que Deus pode fazer isso na vida de qualquer um, mas é difícil. Aí devagar você foi substituindo. Ah, Ricardo, aí tem uma fase muito top. Que como eu sempre fui na igreja, comecei a ajudar um pastor. E eu carregava a mala desse cara. Você começou a andar com ele. Comecei. Colei nesse cara. Que ele pregava. Eu comecei a aproximar desse cara, ver esse mundo aí. Rapaz, o que esse cara fala? 2 minutos, depois eu já começava a chorar. O que é isso? Então aquilo começou a me instigar. E eu comecei a servir esse cara. Carregava a mala dele. Engraxava o sapato dele. Você começou a modelar o cara. Pastor Bartolomeu. Comecei a engraxar o sapato dele. Me chamava de rasga-seda, bajulador. E eu servi nesse cara. Aí um dia esse homem foi embora. Ele foi embora, a gente tinha um grupo de jovens, orávamos todo dia de 3. Faleceu? Não, ele foi embora. Ele foi transferido. Ah, foi do frito agora. E ali você já tinha os seus 20 e poucos? Já tinha 18 anos. Falei, e agora? A minha âncora era o cara. O cara que me apoiava. Era o cara que me corrigia, que me lapidava. O cara foi embora. Aí no dia lá ele orou, abençoou todo mundo e tal. E aí no final ele me chamou por trás da salinha assim. E falou comigo assim, abençoei todo mundo aí com muitas coisas. Não tenho presente pra te dar. Eu não tenho nada pra te dar fisicamente. Mas Deus me disse ali, nessa última oração que eu tô fazendo, que o que Ele me deu, Ele vai te dar em dobro. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que eu tenho, você vai ter em dobro. Eu vou assistir você chegar em lugares que eu nunca estive. Porque as flechas, os arcos não se movem, mas as flechas sim. Então eu serei seu arco. E você será minha flecha. Os lugares aonde eu não acessei, você vai acessar. As janelas que nunca foram abertas para mim, será aberta para você. Os lugares que eu nunca conectei, você vai conectar. Deus vai criar pontes para você. Vai ligar você a pessoas que você nunca teve acesso. E aí me deu um beijo. E foi embora. Ele foi e a palavra ficou. Ficou a semente.